Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com os irmãos, amém? Meus irmãos, eu quero dar início a este culto, a essa celebração que realizamos ao Senhor, para louvor da sua glória, e eu quero convidar a todos, que possamos juntos, num só coração, numa só fé, dedicar a nossa vida agora a Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória, a partir desse culto, desta celebração. Prestar culto a Deus é um privilégio, que Deus nos dá, é uma satisfação, uma alegria, e nós queremos fazer isso juntos. Então, eu quero convidar a igreja à oração. Vou convidar o Ricardo. Ô, Ricardo, você pode orar por nós? Vamos orar, amados? Sim, Senhor. De toda a honra, de toda a glória. Nos colocamos em reverência ao Senhor, te agradecendo por todos os teus cuidados, tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, o teu sustento, Pai. O Senhor tem nos abençoado esta igreja. Abençoe cada ministério, Pai, o ministério de louvor, o ministério da palavra, o ministério infantil, Pai. Sim. Obrigado por esse fim de semana que tivemos o acampadento, Pai. Obrigado, Senhor. Tivemos informações que foi uma bênção, o Senhor estava presente, Senhor. É verdade. Obrigado, Pai. E agora, Pai, te pedimos, Pai, venha sobre nós, Pai. Amém. Clamamos sobre a tua presença, Senhor. Sim, Senhor. Derrama teu Espírito sobre nossas vidas e que nós possamos, Pai, experimentar algo novo em nossas vidas, Pai. Amém. Pai, volta aquele primeiro amor. Pai, nos enche com a tua presença, Senhor. Amém, porque Senhor. nós precisamos, porque nós dependemos totalmente do Senhor. Nos dê uma sede, uma fome insaciável de te buscar, da Amém, tua Senhor. presença, Senhor. Sim, Senhor. Pai, muito obrigado. Esteja conosco. Esteja abençoando o ministério da palavra. Esteja Amém. abençoando o ministério de louvor, esses cânticos que iremos te louvar, Senhor. Amém, Pai, em Senhor. nome de Jesus, abençoe cada irmão que está aqui hoje presente. Cada Isso, irmão que não Deus. pôde vir por algum outro motivo, Pai. Sim, Que o Senhor Senhor. envia teus anjos em cada Amém. casa, Visita, em Senhor, cada um lar, deles. sobre essa gravação, que as pessoas possam experimentar a tua presença em cada lar. Amém, Senhor. Pai, seja com as famílias, Pai, nos casamentos, nos relacionamentos com pais e filhos, Pai. Sim, Senhor. Porque somente o Senhor, Pai. É somente o Senhor. Pai, em nome de Jesus, repreendemos toda ação do mal sobre nós. Amém, Senhor. Ó Senhor, Pai, repreendemos toda ação do maligno. E que o Senhor venha, Pai, com o teu bálsamo, com o teu manto sagrado, derramar a tua suave e doce presença. Amém. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor, amados? Vamos ficar em pé? Amém. Glória a Deus, mais um culto nós aqui, louvando, adorando o Senhor. Que nós possamos aquietar o nosso coração neste momento, entregar as nossas vidas a Ele, porque Ele merece a nossa adoração. Amém? Sua morte ali na cruz, carregando minha dor, o Senhor se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pro Senhor, corro pro Senhor, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz
se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pro Senhor, corro pro Senhor, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pro Senhor, corro pro Senhor, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pro Senhor, corro pro Senhor, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Esse é o momento, querido, onde nós deixamos, neste momento, todas as nossas dores, Olho pro Senhor, todos os nossos pecados. corro pro Senhor. Deixe nos pés do Senhor nessa noite tudo aquilo que te afasta dEle, tudo aquilo que te aflige, Vou deixar que te impede de chegar na presença dEle. tudo que passou, Ele está aqui, querido. tudo que Ele anseia pelo seu coração, pela sua vida. Entregue tudo a Ele. pro Senhor, Se derrame na presença dEle. pro Senhor, seu amor me chama. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Derrama sobre este lugar, Senhor, a Tua presença. Espírito Santo, move os nossos corações nesse lugar. Que possamos nos derramar diante da Tua presença, Senhor. Que o Teu amor, Senhor, venha inundar os nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Respira, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso.
na presença dEle. Ele é tudo que nós precisamos neste momento. Somos gratos, Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós na cruz, Senhor. Porque hoje nós podemos ter livre acesso a essa presença doce do Espírito Santo. Obrigada por tanto amor, Senhor. O Senhor anseia por corações quebrantados, corações que se derramam na presença dEle. Por isso, querido, neste momento se derrame na presença dEle. Aproveite desse amor, esse amor que inunda, que cobre multidão de pecados. Este amor que nos envolve, este amor que não importa o que façamos, o Senhor continua nos amando, Ele continua nos querendo, porque Ele nos ama, Ele nos deseja, Ele está aqui, querido. Você pode declarar isso. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Aleluia, Senhor. Nós entregamos, Senhor, tudo a Ti, Senhor, neste momento. Nós entregamos todas as nossas preocupações, Senhor. Todas as nossas dores, Pai. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Continua, Senhor, movendo neste lugar. Continua falando aos nossos corações, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Aleluia. Me deixando levar pelas situações tão pequenas, e aquilo que tu me dizias já não fazia sentido, porque não era aquilo que eu queria, mas hoje eu pude entender que não é o meu querer, mas a tua vontade na minha vida. E eu largo tudo, te entrego
Queridos, essa canção, ela fala exatamente aquilo que está no coração de Deus. Quando a gente entende o propósito ao qual o Senhor nos escolheu, não há barreiras para a gente entregar a nossa vida a Ele. Nós entregamos tudo, tudo a Ele, porque tudo pertence a Ele. Quando nós temos sonhos, os nossos sonhos precisam ser os sonhos de Deus, porque Ele faz o plano perfeito. Ele é perfeito. A vontade dEle é boa, é agradável. E quando nós entendemos isso, não há barreiras. Nós nos entregamos, nós nos envolvemos com a presença do Senhor e nós compreendemos os planos dEle para a nossa vida. Então, quando a gente declara essa canção, a gente entende que o Senhor é tudo para nós. Tudo que pertence a Ele é nosso. Ele nos deu a vida. Ele morreu por nós. Então, quando a gente entende esse amor que superabundou sobre nós, não há barreiras, não há impedimento. Então, que nessa noite a gente entregue tudo a Ele. Entregue, querido, a sua casa, entregue o seu trabalho, a sua família, tudo aquilo que te afasta da presença dEle. Entregue Ele nessa noite. Declare a Ele: Senhor, tudo pertence a você. Me ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Me ensina, Senhor. Vamos declarar mais uma vez essa canção. Eu me entrego a ti. Entregue a Ele, querido. O que tu tens pra mim. Ele tem sonhos, Ele tem planos para você, para sua casa. Que não seja nós, mas sim o Senhor através de nós. Que nós possamos ser testemunhos, queridos. Testemunho na vida de outras famílias que precisam tanto desse amor. Aleluia, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu és tão bondoso. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus justo, Pai. Tu és um Deus que ama o pecador acima de tudo, Senhor. Obrigada, Senhor, por este tempo, Senhor, de louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, Senhor, para engrandecer o Teu nome, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, Senhor. Tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor. Nós Te adoramos, Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paizinho, ainda nesse mesmo espírito, nós queremos abençoar, Senhor, e consagrar os nossos dízimos, Senhor, as nossas ofertas. Pai, continua, Senhor, nos abençoando, nos direcionando, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, seja abençoado nos seus lares, Senhor. Que possam prosperar ainda mais, Senhor. E que nós possamos, Senhor, direcionar esses dízimos, essas ofertas, Senhor, de forma correta, Pai, que agrada o Teu coração, Senhor. Nos ensina, nos dá a Tua sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai,
Nós abençoamos e consagramos esses dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode ficar à vontade. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de passar alguns avisos aos irmãos. Creio que todos aqui já estão bem avisados, né? Terça-feira, às 15 horas, a oração das mulheres. Sexta-feira, nós temos a nossa escola bíblica. E, na próxima sexta, nós vamos entrar num novo tema. Gostaria, assim, de convidar os irmãos a participar. O tema será Maravilhosa Graça. Nós vamos mudar um pouquinho, né, a dinâmica da escola bíblica. Paramos um pouco com aquele estudo direcionado a partir de um livro. Nós estudamos Apocalipse, estudamos Neemias, e agora nós vamos estudar alguns temas até o final do ano. E o ano que vem a gente vai rever isso, né, mas são temas importantes. Falar da graça, essa graça que é muito mais do que meramente um favor imerecido, né? A graça, ela tem desdobramentos 1000 na nossa vida, e como é bom conhecermos essa maravilhosa graça. Então, amados, sexta-feira que vem, às 20 horas, tá bom? E eu quero falar também que no dia 16, sábado, nós vamos ter uma campanha de evangelismo a partir da casa do Dalton e da Emilê. Que horas que nós devemos nos encontrar? Às 18 horas? A partir das 18 horas, então, amados, se você pode participar, participe, por favor, né? Vamos juntos. Se você pode orar, ore, né? Se você pode contribuir de alguma forma, por favor, contribua. Nós temos, assim, esperança, né, de que o Senhor vai fazer grandes coisas, e já tem feito, na verdade, né? Acho que a gente vai poder testemunhar disso na vida daquelas crianças, né, Emilei, das famílias daquelas crianças. São mais de 15 crianças, né, que estão ali tendo relacionamentos. Como é valioso, amados, a vida de uma criança para o Senhor. Ontem nós tivemos aqui na igreja o encerramento, né, tivemos um breve acampadento, e foi um tempo precioso, e como é bom estar com as crianças. Eu vou dar aqui a oportunidade para que a Vitória passe um filme, para os irmãos terem uma ideia de um resuminho de tudo que aconteceu aqui ontem. Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. O céu, o sol, os passarinhos, um casal idoso bem juntinho. Eu vejo a menina lendo e seu irmão ali correndo. E perto amigos jogando bola, do outro lado gente indo pra escola. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. Família rindo, fazendo selfie e orando a Deus. Um jovem agradece, e mesmo quando estou sofrendo com Deus, então vou entendendo que sendo
posso ajudar e sempre há razão pra amar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar, pra sorrir, pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar, pra sorrir, pra cantar. Oh, 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 minha vida é uma viagem para o céu. Sou feliz pois vou me encontrar com o meu Deus. Que legal, né? Glória a Deus. Que coisa boa, irmãos. Foi muito bom estar aqui com as crianças. E eu quero agradecer aos irmãos que participaram, né, diretamente para que o evento acontecesse, os jovens, né, Yasmin, a Vitória, o Tiago e também, né, a Jaque, que foi uma mão poderosa aí ajudando a gente, a Emilê, a Chay, o Marcos, também a Pati que veio, todo mundo que direto ou indiretamente, né, a Salete, a Dida, direto ou indiretamente pôde contribuir para que esse evento acontecesse. Foi muito gostoso. Irmãos, acima de tudo, o que nós cremos é que a palavra é semeada, né? E a palavra, uma vez semeada, ela produz fruto para a glória de Deus, né? Então, ontem foi um dia muito especial. Glória a Deus por isso. Cadê o Marcos? Eu queria passar para o Marcos um pouquinho. Queridos, a gente tem um pequeno, um aviso, né? Uma chamada aqui aos homens, né? Então eu quero passar já para o Marcos. Hoje nós estamos em menos pessoas, mas para já ir mexendo com o coração dos varões aqui. Boa noite, meus irmãos. Queria convocar todos os nossos queridos homens de fé. A gente tem um projeto que nasceu no coração da diretoria, a gente compartilhou com alguns irmãos, e a gente está convocando também você, homem. A gente vai fazer a cada 15 dias, todas as quintas-feiras, a cada 15 dias, a gente vai fazer um encontro de homens. A nossa ideia é juntar esse pessoal, a nossa ideia é fazer algo diferente, é falar sobre coisa de homem mesmo. A gente vai estar junto aqui compartilhando, falando, uma coisa mais descontraída, mas a nossa ideia é trabalhar assunto profundo, casa, família e por aí vai. Então, convido os irmãos, e a nossa ideia também é, cada final de mês, a gente bolar alguma atividade diferente. Vamos fazer um joguinho de futebol, uma janta, alguma coisa a gente vai bolar aí para estar junto, para a gente também estar tendo comunhão uns com os outros, falando de Deus. Tá, meus irmãos? Conto com a participação de vocês, com o apoio, com as orações, principalmente, que a gente sabe que no reino espiritual, no reino de Deus, as coisas só acontecem com oração. Tá? Queria deixar o convite, e ao longo da semana a gente vai postar mais sobre as atividades, sobre como vai acontecer, horário, enfim, tá? Obrigado, pastor. Vai ser, sem ser nessa quinta-feira, na próxima. Obrigado, Marcos. Amém. Então, amados, estamos todos homens aí desafiados e avisados. Por favor, não essa quinta agora, né, nessa semana do feriado, a outra, teremos nosso primeiro encontro, tá joia? Amém. Glória a Deus. Queridos, então a gente vai passar nesse momento, nós não temos visitantes hoje, né, a igreja está bastante vazia, né? Muitas pessoas estão viajando, imagino, e eu sei de algumas que estão adoentadas, né? Hoje nós estávamos aguardando aqui a presença de uma família, do Jackson, da Kelly, né? E juntamente com o Jackson e a Kelly, os seus 3 filhos, a Júlia, que participou com a gente aqui do Acampa Dentro, e também, né, os 2 filhos menores, o João Gabriel e o Miguel, os 2 que iriam participar conosco, mas o Miguelzinho ficou doente, né? Essa virose que está pegando todo mundo, parece que pegou também o bebê.
e outros irmãos, né, com quem nós vínhamos conversando, né, o Dani e a Gabriela, conversamos, eles não estariam esse final de semana, né, então a gente fica assim sabendo que os irmãos estão passeando ou estão adoentados. A gente vai orar mais tarde, né, pelos enfermos, queridos, porque realmente tem havido uma onda aí de virose, né? Os irmãos estão vendo aí quanta gente sendo atacado com essa virose e está sendo assim um surto. Graças a Deus. A Esther já está melhor, né, Emilê? Graças a Deus, né? Mas a Esther passou por isso, né? Outros irmãos passaram recentemente também. Vamos estar orando para que o Senhor nos guarde, né? Nos livre a todos. Amém, amados? Então, hoje a gente quer falar sobre, ainda nessa temática, né? Vida simples. Semana passada trouxemos uma mensagem, irmãos, falando que vida simples é vida de comunhão. Hoje a gente quer trabalhar essa temática a partir de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo de número 11. Filipenses 2:11. E hoje a temática é vida simples é vida de humildade. Vida simples é vida de humildade. Falar um pouquinho sobre humildade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus e Pai, a Ti, Senhor, seja sempre toda a honra e toda a glória, todo o louvor e todo o domínio, Senhor, pois não há nenhum outro Deus que se compare a Ti. Tu és o nosso Pai amado, o Deus Todo-Poderoso que tem olhos e vê todas as coisas, que tem boca e que fala das coisas profundas do teu coração, que tem mãos para abençoar, que tem pés para percorrer toda a terra e que sonda e conhece a nossa vida, Senhor. O Senhor sabe o que vai dentro de cada coração, dos irmãos que aqui estão. O Senhor sabe o que cada um tem necessitado, quais são, Senhor, as demandas de cada um dos teus filhos. Pai, que a partir dessa palavra, de alguma maneira, o Senhor venha abençoar, ó Deus, a sua igreja, que sejamos fortalecidos em fé, que sejamos, Senhor, ó Deus, animados pelo teu Espírito, a seguirmos adiante, apesar de muitas vezes, Senhor, nos encontrarmos abatidos, enfraquecidos, mas o Senhor é a nossa força. Ó Deus, muitas vezes os abatimentos são externos, mas o interno se renova de dia em dia. O interno, meu Deus, é aquilo que vem, Senhor, com a renovação procedente do Teu Espírito que habita os nossos corações. E em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, venha aquecer a nossa vida nessa hora, iluminar a nossa mente, Senhor, nos fazer perceber a grandeza deste amor, Senhor, e a importância de nos voltarmos para Ti, para que vivamos uma vida simples e especialmente nessa noite uma vida de humildade. Pai, nos ajuda, Senhor, a compreender o que é a humildade. Nos ajuda, Senhor, a olhar para esse texto e perceber a humildade que nos é necessária. Por favor, Senhor, e assim que o Senhor venha se alegrar em nós. Pai, que possamos ser aqueles filhos queridos, a semelhança do Filho amado, a quem o Senhor declarou dos altos céus, bradou com grande voz: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Senhor, que nós possamos ser achados assim, que esta igreja, Senhor, seja encontrada desta maneira, sejamos uma igreja que te dá alegria, que te dá prazer, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Vamos ler então Filipenses, amados, capítulo 2 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Que texto maravilhoso esse. Amados, na semana passada nós falávamos sobre vida de comunhão. E a gente destacou, ao falar sobre isso, a importância de vivermos uma vida de relacionamentos simples, corriqueiros, dentro da nossa casa, a partir da nossa casa. É necessário que tenhamos isso. É necessário que vivamos isso. A vida simples que o Senhor espera que tenhamos, ela começa na nossa mesa, ela começa na nossa casa. Falamos, por exemplo, da importância, de não irmos para a mesa carregando um celular, desconectados uns dos outros, ainda que estejamos conectados, ainda que estejamos conectados às redes sociais e conectados às pessoas fora daquele ambiente, mas completamente dispersos, em relação àqueles que se assentam conosco à mesa. Então, a mensagem ela aconteceu a partir desse caminho. Então, a gente falou bastante sobre essas coisas, porém, a gente não conseguiu terminar toda a mensagem, porque a mensagem se encerrava, ali, usando o texto de 1 aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo traz uma exortação importante para a igreja. Hoje, nós vamos pegar esse mesmo caminho, essa mesma exortação, esse mesmo cuidado, para que sejamos edificados em um outro contexto a partir da Epístola aos Filipenses. Então, eu creio, amados, que o Senhor quer que tenhamos vida simples. O Senhor quer que a nossa vida seja realmente uma vida parecida com a vida de Jesus. Jesus, ele é o modelo perfeito, ele é aquele a quem nós devemos imitar. Efésios 5:1 diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós devemos aprender a imitar Jesus. Lá em 3 João, nós temos João falando, olha, imitai aquilo que é bom, e não imiteis aquilo que é mal. Aquilo que é bom deve ser imitado. Jesus, ele diz, não há bom senão um, o Pai. Não é? Então, quem nós devemos imitar? O próprio Deus. E o Deus que nós podemos imitar é o Deus que se manifestou a nós, cheio de graça e de verdade, Jesus Cristo, o Senhor, e que é a referência perfeita para a nossa vida. Ele é a referência. Ele é a referência. E é isso que nós queremos hoje, então, falar. Antes de falarmos sobre vida de humildade, eu queria saber dos irmãos o que é humildade. Os irmãos sabem o que é humildade, amados? É uma palavra tão fácil, mas às vezes difícil da gente dizer o que é. A gente fala assim, eu sei o que é humildade, mas eu não sei descrever o significado dela. Quando a gente abre lá o dicionário diz mais ou menos assim, a humildade é reconhecer as próprias limitações. É mais ou menos isso. É quando a gente tem essa capacidade, de reconhecer as próprias limitações. Eu expandiria isso até mais, dizendo que humildade é não só reconhecer as próprias limitações, como também as fraquezas. As fraquezas, as debilidades, e corresponder a isso sem aquele sentimento de autocomiseração. Ou seja, eu sou humilde na medida em que eu reconheço as minhas fraquezas e não faço de mim coitadinho de mim, Ai, coitadinho, eu sou tão pobrezinho, eu sou tão coitadinho, percebe? Então, a humildade não tem a ver com esse sentimento de autocomiseração. A humildade tem a ver com esse reconhecimento necessário de uma vida realmente que está sabendo que não tem todo o poder ou que tem toda a glória. Ele tem limitações. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então, olha só, existe um texto lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que diz assim, olha, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse texto é tão mal usado, Maldito o homem que confia no homem. Então o irmão fala assim, olha, você pode fazer isso para mim? Eu não vou deixar você fazer isso nunca para mim, porque maldito é o homem que confia no homem, Então, isso aqui é como se fosse
a contramão do sentido da amizade. Nós estamos falando que o reino de Deus é um reino de amigos, mas o texto está falando que maldito é o homem que confia no homem. Né? O que isso tem a ver com a humildade? Queridos, olha só, o confiar no homem tem tudo a ver com essa coisa de que no homem está a força, no homem está o poder, no homem está a resposta. O humilde reconhece que não está no homem essas coisas. O humilde reconhece que ele é dependente de Deus. A humildade implica em dependermos, em reconhecermos a Deus. O humilde sabe disso. Amém, queridos? Então, olha só, esse texto está falando, maldito o homem que confia no homem, né? E depois o texto de Tiago 4:6, ele vai falar assim, olha, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade tem a ver, né, com reconhecer que só o Senhor é a fonte de todo bem e que nós não temos nada de nós mesmos que deva ser motivo de nos vangloriarmos. Isso é humildade, né? Eu não tenho motivo para me vangloriar. Vangloriar do quê? Né? Se o cristão é crente de verdade, ele sabe quem ele é. E a gente se vangloria do quê? Não é? Então, o humilde, ele sabe a sua condição, ele reconhece essa condição, e ele sabe que todo bem que possui procede do alto, todo bem, sem exceção. Toda a boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra, nem variação de dúvidas. Todo bem que nós possuímos, amados, se você faz alguma coisa certa e boa, é porque de alguma maneira esse bem procede de Deus e te move a realizar. Portanto, isso deve ser motivo para glorificarmos o Senhor e não termos um sentimento de autoconfiança, dizendo, olha, somos infinitamente capazes. Então, partindo dessas coisas, eu gostaria de começar a falar desse texto de Filipenses, porque é um texto importante para nós, né? Nós somos filhos de Deus e precisamos aprender a viver humildemente diante do Senhor. A humildade é um pressuposto básico do cristianismo. Por quê? A humildade, ela quebra o orgulho. A humildade é a antítese do orgulho. A humildade, ela é a contramão. Ela é a contramão da soberba, da vaidade. É a humildade, né? O cristão, se ele é soberbo, se ele é vaidoso, se ele está nesse caminho, ele, de fato, ainda não conheceu a Cristo. Talvez ele esteja em processo de conhecimento, mas na medida em que nós nos convertemos ao Senhor, essas coisas precisam morrer nos nossos corações. Não há lugar no coração do cristão para a soberba, para o orgulho, para a vaidade. Essas coisas não nos pertencem, amados. Podem até um dia ter pertencido ao velho homem, mas quando nós nascemos de novo, nós abandonamos. Não é assim? É assim. Eu conheci Jesus, eu sei, olha, eu era arrogante, eu era prepotente, eu era altivo, né? Era aquela pessoa que me achava, eu era o melhor de todos. As pessoas olhavam para mim, eu era o cara, até que eu conheci Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu vi a porcaria que eu era. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí, então, quando eu me quebrantei diante dele, ele falou assim, filho, eu amo você. E eu quero te dar nova vida. É por isso que a novidade de vida que nós temos em Cristo, ela não é um remendo de um coração orgulhoso. Um coração orgulhoso, ele não permanece ou não deve existir e permanecer na presença de Deus, porque esse não é o plano de Deus para nós. Um coração vaidoso não é um coração que deve existir e permanecer na presença de Deus, porque estas coisas devem morrer com a nossa velha natureza, de tal forma que, ao nascermos de novo, a gente nasce com outra perspectiva. Nós temos uma outra natureza, é uma natureza santa, uma natureza humilde, amados. E como importa sermos humildes? Como importa sermos mansos, como importa sermos aqueles que Jesus vai declarar nas bem-aventuranças, todas elas, não é? Nós vemos ali toda uma lista de bem-aventuranças. Os humildes, eles são aqueles que possuem o reino de Deus. Esses são os humildes. Os humildes são donos de um reino. Os humildes são possuidores de uma glória que não lhes é própria, mas eles são donos, porque eles recebem de Deus, juntamente com Cristo, toda uma herança que nos foi dada por meio de Jesus e que, na verdade, é propriedade nossa.
E faz parte da nossa realidade. E ainda que tenhamos tudo com Cristo, vivemos como se nada tivéssemos. Ainda que tenhamos todas as coisas com Ele, vivemos como se nada disso tivesse algum valor, a ponto de nós nos sentirmos melhores do que quem quer que seja. Nós somos, na verdade, as pessoas que se posicionam de tal maneira a dizer assim: olha, tudo que eu sou, na verdade, é, da minha antiga natureza, insuficiente para que eu me aproxime de Deus. Mas agora o que eu me tornei por meio de Cristo, me fez perceber que eu sou o que sou por causa da sua maravilhosa graça. E então a Ele seja toda a glória, a Ele seja toda a honra, não é? Não procede de nós, é bênção, é dádiva, é presente de Deus para nós, e glória a Deus por isso. Mas então, amados, esse texto ele vai falar de humildade, de alguns aspectos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que humildade é viver em unidade. Semana passada a gente falou sobre unidade. A unidade, ela é um sinal da comunhão. Se nós queremos ter vida simples é vida de comunhão. E vida simples é vida de unidade, porque na unidade nós desenvolvemos a nossa humildade. Olha que coisa bonita, né? Na unidade, nós reconhecemos os outros. Na unidade, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Na unidade, nós sabemos que as pessoas também tiveram acesso à mesma graça que nos salvou. Isso é bom, não é? Nós não estamos indo sozinhos para o céu. Glória a Deus. E o texto vai falar algumas coisas a respeito disso. Ele fala assim, olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Está implícito aqui nesse texto uma necessidade urgente de unidade, e aí a gente começa a olhar assim, por que pensar a mesma coisa? Porque eu volto lá no início do versículo 1, e ele fala assim, porque eu sou exortado em Cristo. Então eu penso a mesma coisa. Eu sou exortado por Cristo, então a minha mente ela é direcionada por um mesmo Espírito. Irmãos, atenção aqui, em nome de Jesus. Nós estamos hoje em poucas pessoas, mas essa mensagem ela é importante para nós. Quando eu sou exortado em Cristo, a minha mente é conduzida pelo mesmo Espírito que habita o coração dos irmãos. Quando a minha mente não recebe exortação em Cristo, eu não sou guiado por esse Espírito, mas eu sou inclinado às minhas vontades e por outros espíritos, a saber, o espírito do anticristo que está neste mundo. É por isso que há tanta divisão, é por isso que há tantos partidos, é por isso que há tantas facções, é por isso que a igreja vive se fragmentando, é por isso que a igreja vive sofrendo, é por isso que a igreja vive num estado de um constante gemer, porque falta o entendimento a respeito da exortação que há em Cristo. Há uma exortação que procede do Senhor e que ilumina as nossas mentes e nos faz pensar da mesma maneira. De forma que o nosso pensamento não é conduzido pelas nossas inclinações, o nosso pensamento não é conduzido pelas nossas vontades, o nosso pensamento não é guiado por aquilo que eu acredito ser a verdade, mas o meu pensamento vem de uma exortação que procede do alto e me conduz à verdade pela ação sobrenatural do Espírito. E então eu caminho em verdade. E todos quantos estão em Cristo igualmente caminham na verdade. E aí somos, então, uma grande família, que transcende, queridos, as placas, as barreiras denominacionais, que transcende as possibilidades das fronteiras de países, de estados, de nações, seja lá o que for. Estas coisas são transcendidas pelo poder de Deus, e somos irmãos com todos quantos estão juntamente conosco celebrando a Cristo, que são exortados por esse amor. E o texto vai dizer assim, olha, ele diz mais, né? Como é que é possível termos o mesmo amor? E a gente volta, porque ele diz assim, ó, pois nele sou consolado. Nós podemos ter o mesmo amor porque a nossa consolação vem do alto, amados. É dele que vem a nossa consolação. Então, a gente percebe o seguinte, ora, eu recebo o amor de Deus por meio dessa consolação do Espírito. Jesus, ele antes de ser ascendido aos céus, ele nos prometeu, eu vos darei outro Consolador.
E o Espírito da verdade nos foi dado. E Ele nos conduz a toda a verdade, e Ele nos consola, de fato. E esse amor que temos da parte de Deus nos é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, diz a palavra de Deus. O Espírito Santo é quem derrama esse coração, e é por isso que nós devemos ter o mesmo amor. O mesmo amor, queridos, aqui, essa ideia de ter o mesmo amor, fala das paixões, das inclinações, sim, agora, as motivações primeiras da nossa alma, o mesmo amor que deve mover a nossa vida. Houve um tempo em que a igreja eram lançados desafios missionários e pipocava 1, 2, 3, 4 no meio da igreja. E as pessoas eram enviadas aos lugares mais longínquos. E a igreja que permanecia se punha de joelhos para que aqueles que iam em nome de Jesus, abrindo novos campos missionários, fossem bem-sucedidos em toda a sua tarefa, em todo o seu trabalho. Havia um comprometimento, uma unidade no coração. O que estava por detrás disso era o sentimento verdadeiro, o desejo verdadeiro de ver vidas sendo convertidas a Cristo, como objetivo primeiro da igreja. As pessoas precisam conhecer Jesus, e para isso é necessário que tenhamos o mesmo amor. Se os nossos amores forem diferentes, se o que eu amo for diferente daquilo que você ama, se o amado da minha alma não é o amado da sua alma, e aí a gente fala assim, mas isso é possível, pastor? Há muitos Jesus, meus irmãos. Se as exortações que nós recebemos não são aquelas que procedem do trono, se as exortações que nós recebemos não estão alinhadas com a verdade, e a palavra de Deus é a verdade, meus irmãos, há muitos Jesus, muitos. Há muitas formas e manifestações de Jesus, e cada um pode ter o seu próprio Jesus. Aliás, a pós-modernidade, e agora a época da pós-verdade, ela leva as pessoas a acreditar que elas podem ter o seu próprio Jesus, não é? O pastor Jonas Madureira falou sobre isso recentemente, quando ele disse o seguinte, olha, houve um tempo em que o ser humano estava em busca da virtude, então ele empenhava esforços para o conhecimento, em conhecer a verdade. E é por isso que os homens gastavam força, energia, para que pudessem buscar entendimento das coisas, como as coisas de fato são. Havia um propósito de desvendar os mistérios da natureza, de forma que cada um, dentro da sua própria área, dedicava tempo e esforço para entender o porquê as coisas são como são. Ou seja, o universo estabelecido, ele é como é, porque alguém assim o fez. Hoje nós vivemos uma época chamada de pós-verdade. E o que a pós-verdade declara? A pós-verdade declara que o mundo é aquilo que eu acho que o mundo é. Eu acho que o mundo é assim. Então, a minha opinião sobre o mundo é a verdade. É a minha opinião que vale. Não é a palavra, é a minha opinião. E se a minha opinião é o que vale, ora, eu posso ter e determinar que Jesus seja qualquer coisa dentro daquilo que eu acredito que Ele é. E ele até usa uma expressão dizendo, olha, se para alguns Jesus é de fato o Filho de Deus, que nasceu há 2000 anos, nasceu de uma virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, né? Foi morto, crucificado e morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, hoje Ele reina, Ele vai voltar em glória. Não citei aqui todo o credo dos apóstolos, né? Mas os irmãos bem o conhecem. Amados, vejam que interessante, esse Jesus, hoje, na cabeça de muita gente, não precisa ser esse Jesus. O Jesus de hoje, ele pode ser uma gueixa. O Jesus de hoje, ele pode ser uma pessoa qualquer. O Jesus de hoje, ele pode se enquadrar dentro de qualquer possibilidade de pensamento. De forma que o Jesus de hoje, para muitos, não é o Jesus que salva, ou a salvação se relativiza dentro daquilo que eu entendo que é, e não dentro daquilo que a palavra de Deus me mostra ser a verdade.
Percebem, irmãos? Então, essa é a realidade do nosso tempo. Então, como é que a gente vai ter, por exemplo, o mesmo amor? E aí, vem uma outra exortação dizendo assim, olha, ser unidos de alma. Ser unido de alma, ser unido de alma. E como a gente geme a respeito dessas coisas, amados. Porque a unidade da alma, ela fala profundo no coração. A unidade da alma, ela tem a ver com essa necessidade urgente de comunhão com o Espírito. É o que diz o texto. Não é? E depois, ter o mesmo sentimento. E aí ele fala, né, que são entranhados afetos e misericórdia. O que é isso? Entranhados afetos e misericórdias. Sabe, irmãos, na concepção antiga, bíblica, o coração não é o órgão onde reside os nossos sentimentos, mas são as entranhas. Sabe por quê? O coração não dói. Agora, o rim dói. O intestino dói. O estômago dói. Então, são as entranhas. Por que entranhados afetos? É uma coisa sensível. É uma coisa que nós sentimos. Um afeto verdadeiro. Um afeto que não é aparente, um afeto que não é para cumprir uma tabela, mas é um afeto que se relaciona com a verdade da vida do outro, e a gente sente de verdade o outro. É isso que o Espírito Santo nos convida a viver. Então, a humildade, queridos, é viver na unidade dentro dessa perspectiva, e que a Bíblia está aqui nos chamando, por meio da Epístola aos Filipenses, e nos exortando a partir de Cristo. A unidade não é uma coisa que nós fazemos, né, a partir de nós mesmos. Depois, né, humildade é considerar o outro superior a si mesmo. Os versículos 3 e 4. Ele fala assim, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo ou vanglória. Lembra a semana passada, no texto de 1 Coríntios? O que estava acontecendo lá em Coríntios? Partidarismos. Qual era o partidarismo lá? Um dizia assim, olha, eu sou de Cefas. Aí o outro dizia, eu sou de Apolo. O outro dizia, eu sou de Paulo. Aí o outro dizia, eu sou de Cristo. E a gente lê aquele texto e fala assim, o quarto grupo era o melhor deles, né? E não era. Era o grupo mais difícil dentre eles. Porque queria ser o mais santo, se colocando como sendo diretamente de Cristo, e não se subordinava às autoridades estabelecidas. São coisas da igreja. Partidos. Né? Então, o texto está nos falando, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E aqui é onde a coisa pega, porque isso é o senso perfeito da humildade. Considerar o outro superior a nós. Jesus era Senhor e Mestre. Amém, irmãos? Ele era Senhor e Mestre. E Ele é Senhor e Mestre. O que Jesus fez na hora da ceia? O Evangelho de João, ele vai narrar esse fato. Ele se levanta, ele tira a roupa, fica só com a roupa de baixo, ele cinge-se com uma toalha e ele parte para lavar os pés dos discípulos. Não havia trabalho de servo mais repugnante do que lavar o pé do outro. E Jesus se dispôs a fazer, não é? Sendo Ele Senhor e Mestre. Como isso é necessário entender? Jesus maior do que todos, Jesus inigualável, Jesus Senhor de todas as tribos, povos, línguas e nações, Ele se inclina diante de 12 homens com os pés fedidos, para lavar os pés fedidos daqueles homens. Ele fez para deixar o exemplo. Vida simples, amados, é ser humilde, é considerar o outro superior a nós mesmos. Amados, nós precisamos olhar para as pessoas. Às vezes as pessoas, elas não são maduras.
Às vezes as pessoas não são maduras, mas por amor a gente precisa considerá-las. E é difícil, né? Às vezes você fala assim, puxa, como é que pode? Essa pessoa está na contramão, essa pessoa ainda não entendeu, essa pessoa está distante. Não tem problema. Nós vamos considerar ela, nós vamos amar ela, nós vamos ajudar ela. É assim que funciona no reino de Deus. Depois nós temos, o versículo 4 falando assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que a Bíblia está nos chamando a viver aqui é assim, olha, preste atenção no que vive o teu irmão, da maneira como ele vive, perceba as pessoas à tua volta, isso é humildade. Os irmãos estão comigo, amados? Estou achando os irmãos hoje, sou eu que estou muito cansado hoje? Eu estou cansado de ontem ainda. Estou com, acho que 30% da minha bateria só. Né? E eu estou deixando os irmãos cansados com a mensagem? Não, joga uma cadeira aí, pega um copo d'água, joga em mim, faz alguma coisa. Mas recebe essa mensagem porque ela é boa. Joga, Ricardão. Né? Sabe por quê? Vejam, irmãos, como é importante. Não tenham visto o que é propriamente seu, irmão. Sabe, o reino de Deus, meus irmãos, é o que é o outro. Para pensar, reflete comigo em algo. Jesus era quem quando ele veio a este mundo? Era quem? O Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Altíssimo, o soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Era Jesus? Era. Como é que ele veio? Ele nasceu aonde? Uma manjedoura. Como é que ele viveu? Olha para Jesus um pouquinho hoje. Olha como ele fez. Né? Quando Jesus nasceu, os magos do Oriente vieram saudá-lo, reconhecê-lo, adorá-lo, presentearam Jesus como se presenteia um verdadeiro rei. Nada disso. Ainda que isso fosse assim, um sinal do reino que estava chegando entre nós, nada disso fez Jesus usurpar da sua condição. Ele permaneceu firme, amados, olhando para o outro. Tudo o que ele viveu para si? Não, ele viveu para o outro. O Evangelho é vivermos para o outro. Humildade é vivermos para o outro, é considerarmos o outro. Nós estamos tendo uma época, irmãos, em que nós estamos vendo egoísmo. E isso está de todos os lados, não é? Quando a gente pensa assim, no egoísmo do tempo presente, o que a gente vê nesse egoísmo? Como que a gente enxerga o egoísmo sendo difundido, né? As pessoas têm metas, as pessoas têm planos, as pessoas têm conquistas, as pessoas têm tudo particulares. E quanto disso é para ser compartilhado, ou para ser investido, ou para ser devolvido, ou para ser aplicado no reino de Deus? Não é? Olha como está sendo. A proposta do Evangelho é uma proposta de simplicidade. A proposta do Evangelho é uma proposta de simplicidade, de humildade, irmãos. Deus vai abençoar essa igreja? Deus já está abençoando essa igreja. Os irmãos vão prosperar, irmãos, mas sejam humildes na sua prosperidade. Não deixe nunca nada usurpar a sua condição. Seja humilde. Saiba que hoje você tem, amanhã você não sabe. Creia que Deus vai te permitir ter sempre. Creia que Deus vai te abençoar sempre. Creia que Deus está contigo. Mas não faça disso, um motivo para você se engrandecer diante das pessoas. Use a sua condição com humildade. Use a sua condição com humildade. Como é bonito, irmãos, como é bonito quando a pessoa tem uma boa condição e ela se coloca a serviço do outro. A humildade quebra barreiras e nos deixa
por exemplo, ter disposição até para lavar o banheiro. A gente lava o banheiro na igreja, não é? A gente se dispõe, não tem dificuldade. Vamos lá lavar o banheiro. A gente faz por amor. Quando a gente não tem essa humildade, a gente acha que não, que isso não é para mim. Eu sou bom demais para lavar o banheiro. Eu sou bom demais para varrer um chão. Eu sou bom demais para isso. E o cristianismo fala, você não é bom demais para nada. O único lugar que te cabe é o inferno. E aí é onde entra a graça, e você fala assim, se eu recebo essa graça, eu falo, eu não sou bom demais para nada, a não ser exercer essa bondade por meio dessa maravilhosa graça que flui através da minha vida. Então eu faço porque Jesus me ensinou a fazer, porque Ele, sendo o Senhor e Mestre, lavou os pés fedidos dos seus discípulos. Como que eu vou escolher o que é colocado para eu fazer? Como que eu sou tão seletivo em relação às coisas pequenas que muitas vezes Deus me coloca diante de mim? Né? E aí a gente estende isso para além dos muros, das portas da igreja, as pessoas chegam e a gente às vezes tem uma postura soberba, amados. O orgulho, a soberba, a vaidade, ela conduz à ruína. Mas a humildade, ela precede a honra. A vida dá voltas, irmãos, dá muitas voltas. A gente não pode se deixar enganar. Não pode se deixar enganar. Eu já compartilhei com os irmãos várias vezes de situações, né, parecidas com essa, de gente que em um tempo apropriado da vida se fez orgulhoso, acabou mal. E gente que foi humilde, acabou bem. A vida nos conduz para que acabemos bem. Né? O Senhor espera que todos nós acabemos bem. E isso vem da humildade. Seja humilde. Vida simples é uma vida de humildade. Considera o outro maior que você. Né? Então, quem que eu tenho que considerar maior que eu? Todos os outros. Quem é o menor? Eu. Se eu conseguir viver isso, eu estou alcançando um lugar grande no reino de Deus. Jesus fala assim, olha, o menor é o maior. Agora, quando a gente quer ser o maior, quem que a gente é, na verdade? O menor. O reino de Deus é um reino de paradoxos. Né? A nossa sabedoria própria, diante de Deus, ela nos leva ao quê? À ruína. Jesus ele fala assim, por que muitos de vocês querem ser sábios? Por que você se destruiria você mesmo? A nossa justiça é como um trapo de imundície. Veja, a sabedoria nossa não vale nada, a nossa justiça não vale nada, as nossas posições não são nada. Tudo que somos, meus irmãos, somos por causa dEle, porque Ele nos amou. Então, se Ele é a referência, se Ele é o modelo, se Ele é a razão da nossa vida, ora, eu vou olhar para Ele e falar, Senhor, me ajuda a ser como o Senhor é. E aí eu começo a amar como Ele ama, e me dedicar como Ele se dedica. Quando Jesus carregou a cruz, Ele carregou para si ou por nós? Por nós. Ele precisava de cruz? Ele não. Mas Ele fez por mim e fez por você. O que nós precisamos fazer? Carregar a nossa cruz. Por quem, amados? Por nós? Não, mas pelas pessoas. É amar sacrificialmente. Precisamos entrar nessa dimensão do Evangelho. Isso é profundidade com Deus. Isso é profundidade verdadeira. Não é? Então, o meu coração altivo, agora, ele se torna um coração humilde. Jesus, ele disse, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Lavar os pés uns dos outros. Tem coragem, irmão? De se ajoelhar no irmão que chega do trabalho, depois de um dia inteiro em pé, com o pezão suado, naquele sapato fechado, num dia de calor, tira aquela meia assim que você joga na parede, ela gruda.
tem coragem, sobe aquele aroma, chega até tem uma cor esverdeada, né, subindo no ar. Né? Por amor. Uma vez, irmãos, eu saí com um grupo para evangelizar. E na minha juventude, a gente fez muito isso com os jovens da igreja. A gente saía à noite na cidade e visitou assim muitos lugares e evangelizou muitos mendigos. E o Senhor me oportunizou uma experiência. Eu vinha vindo um mendigo e eu fui na direção dele, e havia um grupo comigo, e nós estávamos a uns 20 metros daquele homem, e quando esse grupo viu aquele homem, o grupo parou, e eu não entendi por que ele parou, mas eu segui adiante. Eu segui adiante, comecei a conversar com ele e tal, e ele falou da vida dele para mim, o tempo que ele estava na rua, ele tinha família, né? Mas ele havia desistido da vida em família, ele não tinha mais esperança, e foi para a rua e vivia na rua. E ali eu falei do amor de Jesus para ele. Eu disse para ele, olha, se Jesus me salvou, ele pode salvar. Jesus não é melhor para mim do que é para você, e eu não sou melhor que você. E falando do amor de Jesus para aquele homem começou a chorar, e eu chorei junto com ele, e nós nos abraçamos, e eu orei com ele. E depois da gente se abraçar ali, eu não tinha muito o que fazer, eu não sabia muito o que fazer depois daquilo. Né? O que eu faço com esse homem agora, Senhor? Eu vou abençoar ele. Se eu tiver alguma coisa que eu puder ajudar, vou ajudar. Mas vai ficar nisso, eu não tenho como levar ele para minha casa. Eu preciso que o Senhor faça a obra, né? Porque a gente sempre fica com essa angústia, né? E eu sei que acabou esse momento de oração tal, eu me voltei, eu me despedi dele, ele pegou o seu caminho, e eu voltei para o grupo com quem eu estava. E quando eu cheguei perto do grupo, os irmãos falaram assim para mim, cara, você é doido, meu. Eu falei, o que foi? Você não percebeu, não? Eu falei, percebeu o quê? O cheiro dele. Que cheiro? Esse cara fedia a urina, a fezes, a quilômetros. Não dava para chegar perto dele, você abraçou ele. Eu falei, pois é, que experiência gloriosa, ser movido pelo amor de Deus assim. Eu não senti nada, irmãos. Eu não senti nada naquele dia. Sabe, irmãos, eu creio que quando a gente é movido pelo amor de Deus, não estou falando, entendam, né? Toda a glória é de Jesus, para dizer que quando a gente se move por amor, Deus nos permite viver coisas surpreendentes. Eu não senti o cheiro daquele homem, mas eu o amei como um irmão. Eu senti amor por ele. Eu me compadeci da vida dele ali. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu não posso fazer nada por ele, mas eu sei que o Senhor já fez. Então, salva essa alma. Era a luz que eu tinha para o momento, era o que eu podia fazer, e eu fiz. Irmãos, quando a gente faz o que Deus espera, e a gente está onde Deus quer que onde o Senhor quer que nós estejamos, a gente vive essas maluquices, né? A gente vive essas coisas. E como é bom. Para a gente terminar, eu queria dizer que humildade é viver como Jesus. O versículo 5 fala assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Como isso constrange. Como isso constrange, irmãos. Como isso mexe com o meu coração. Amados, pare para pensar o que esse texto está dizendo. Ele era o próprio Deus, e ele não julgou como usurpação essa condição. Ou seja, ele não ficou se vangloriando disso, olha, eu sou Deus aqui entre vocês, e eu posso todas as coisas, e eu vou fazer do jeito que eu quero, porque quem manda aqui sou eu. E aí de quem me desobedecer, porque eu vou enviar uma legião de anjos, e vou consumir vocês, cambada de desobediente, de incrédulos. Ele tinha todo o direito de falar isso de todos nós, mas ele nunca fez isso. Ele não usurpou da sua condição, né? Ele fala, o versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou. É profundo isso. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana.
a si mesmo se humilhou. A humildade, ela nos leva a isso, a ter facilidade em se humilhar. Humildade, queridos, é, dentre outras coisas, saber o lugar da humilhação. Nosso lugar, nosso estado, não é um estado de exaltação ainda. Quando a gente vai estudar teologia, a gente estuda os estados de Cristo. Teologia sistemática, módulo 1 e 2. Os estados de Cristo, né? Quando você vai estudar os estados de Cristo, você fala lá os estados de Cristo, o estado da humilhação. É o estado em que Cristo vem encarnado. Depois o estado de exaltação, é quando Ele é glorificado junto ao Pai. Irmãos, nós estamos numa condição hoje, ainda que tenhamos sido já resgatados pelo sangue de Jesus, nós ainda vivemos aqui. A nossa redenção se aproxima. E é necessário que em nosso coração tenhamos a mesma vida que Cristo. A teologia de hoje tem dito o seguinte, irmãos, eu preciso mexer nisso. E dizer o seguinte, olha, às vezes nós temos algumas impressões, não é? Que nós reinamos hoje com Cristo em terra, como se tudo que nós sonhamos estivesse ao nosso alcance aqui. E não é verdade. Se a igreja reinasse com Cristo nessa terra hoje, aqui e agora, vocês acham que o mundo estaria como está? Ainda não chegou o tempo da plenificação do reino de Cristo, amados. O reino de Deus está entre nós, mas ele não se manifestou plenamente ao mundo ainda. Hoje quem reina nesse mundo, o mundo jaz no maligno. Há o poder das trevas, há um império de trevas reinante sobre o mundo. E a gente não pode imaginar outra coisa. É por isso que há tanta maldade. E no nosso coração a gente deve então reconhecer que nosso estado de exaltação ele ainda vai chegar. Mas até que esse momento chegue, nós devemos olhar para Cristo e dizer, se o meu mestre e o meu Senhor, ele foi humilde, quem sou eu para me colocar de forma soberba e arrogante, considerando as pessoas menores e menos importantes do que eu? As pessoas são importantes para Deus e eu, porque sou filho de Deus, preciso reconhecê-las mais importantes. Preciso reconhecê-las, porque esse é o coração do Pai. Esse é o desejo íntimo do coração de Deus, que olhemos para Jesus, e a semelhança dele, o filho mais velho, nosso irmão mais velho, o primogênito dentre os mortos, saibamos que a vontade de Deus é que ainda não chegamos nesse estado de exaltação, e estando com ele nesse estado de humilhação, consideremos os outros superiores a nós mesmos. Como isso é importante. Humildade é viver como Jesus. Irmãos, precisamos olhar para Jesus. Sabe o que é uma vida centrada no Evangelho? Sabe o que é uma vida centrada no Evangelho? Uma vida centrada no Evangelho é uma vida onde nós vivemos com Cristo, todo dia. Viver com Jesus. Jesus é real, irmãos. É por isso que é tão importante a gente reconhecer as coisas simples, percebe? Se Jesus está comigo lá em casa, enquanto eu como o meu pãozinho com manteiga, se Jesus está comigo lá em casa, enquanto eu estou cuidando do jardim, se Jesus está comigo lá em casa, enquanto eu estou prendendo um quadro na parede, enquanto eu estou conversando com meu filho, brincando com o gato, né? Então, os irmãos têm cachorro, brincando com o cachorro. Se Jesus está comigo nesses momentos, o que dirá dos outros mais? Eu preciso aprender a reconhecê-lo nessas coisas, viver com Ele. Vida de discípulo, caminhar com Jesus. Sabe o que às vezes assombra um pouco a gente? É que o evangelho simples, o evangelho da renúncia, o evangelho da autonegação, o evangelho da humildade, ele é um evangelho que está na contramão da realidade do nosso tempo. O que nós queremos ser, irmãos? Crentes de verdade ou o quê? Vamos começar das coisas pequenas? Vamos começar das coisas simples? Vamos começar das coisas elementares? Deus, me ajuda a ser humilde. Quebra de mim toda vaidade, todo orgulho, toda arrogância, toda soberba, toda ostentação.
aquela coisa da afetação social, misericórdia, essa bobagem. Quanta gente que vive assim, misericórdia, queridos. Fala que come mortadela e arrota peru, né? Come mortadela e arrota peru, mas ainda que coma caviar. Parar com essa afetação, parar com essa bobagem. Quantos ricos morreram na Covid? Tem algum rico que, por rico que seja, tenha vivido 200 anos? Tem alguém aí que escapa da morte por ter tanta riqueza? Ninguém escapa, queridos. Então o Evangelho ele quer nos chamar à realidade da vida e nos mostrar que Deus tem um plano, um propósito para nós nos enquadrarmos. E aí ele diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Obediência até a morte. O modelo que Deus tem é um modelo altíssimo. Sermos obedientes ao Pai até a morte. E aí precisa ter coragem. Aí precisa ser crente. É ou não é? Tem que ser, irmãos. Porque ser obediente a esse ponto, meu Jesus. Tem que ter coragem. Que Deus nos dê essa coragem. Que Deus nos dê essa coragem, irmãos, de sermos realmente obedientes até a morte, se necessário. Porque há aqui uma promessa, versículo 9, traz essa promessa, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, se isso é o que recebeu o Senhor na sua obra plena e perfeita, amados, isso também igualmente é o que está reservado para os santos. Como nós estamos enxergando o Evangelho? Vida simples, irmãos, é vida de humildade. Vida simples é vivermos como Jesus. Vida simples é saber que ainda que sejamos filhos do Deus Altíssimo, por meio de Cristo, nós somente o somos, porque Ele graciosamente nos resgatou. E, portanto, até que o tempo da glorificação... Paulo fala aos Colossenses da seguinte maneira, a vossa vida está oculta com Cristo. Sabe o que isso significa? Ainda não se manifestou a nossa vida. Nós ainda vamos viver, queridos, todos os nossos grandes planos, os nossos grandes sonhos, está tudo reservado para nós lá. Todas as coisas gloriosas. Aqui é serviço, amados. Aqui é serviço. Olha para os primeiros crentes. Olha para a primeira igreja. Olha para os primeiros discípulos. Como eles viveram o Evangelho. Olha como nós devemos viver. Olha como nós devemos viver. Renunciarmos a toda altivez, a toda soberba que é proveniente de um mundo caído. Renunciamos isso. E aceitamos com amor todo o favor de Deus a nosso respeito e nos colocamos humildemente a serviço do Rei, porque o Senhor reina em nossas vidas e o reino de Deus já está entre nós. Então não há reservas para podermos lavar os pés uns dos outros e considerarmos os outros superiores. Que o Senhor nos ajude, amados, em nome de Jesus, a vivermos essa humildade. Humildade não é ter em casa as paredes descascando. Humildade não é ter em casa a cadeira quebrada, a xícara sem a asa. Isso pode ser desleixo mesmo. Isso não é humildade, muitas vezes. Pode ser desleixo, pode ser preguiça, pode ser falta de cuidado. Humildade não é isso. Certo? Humildade não é isso. Humildade é nós reconhecermos quem nós somos, de verdade, diante de Deus, e correspondermos a isso, dentro dessa visão graciosa, dessa ação sobrenatural do Espírito, em serviço, considerando o nosso irmão maior do que nós mesmos, tendo por modelo
Jesus em todas as coisas. Amém, amados? Humildade não é vida simplória, simplista. É vida simples, não simplista. Não simplista. Né? Humildade não é vir para a igreja sem tomar banho. Humildade não é vir para a igreja com a pior roupa. Humildade não é vir para a igreja sem passar um perfuminho que tem lá em casa. Isso não é humildade. Certo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Humildade é tudo isso que nós falamos anteriormente. Que Deus nos faça humildes, amados. Que em cada coração aqui haja humildade. Que a gente seja discípulo, irmãos. Discípulos de Jesus. Esse é o caminho para o céu. E não há outro. Amém? Vamos orar, amados? Queridos, me perdoe se hoje eu estou cansado demais. Eu estou vendo que até minha voz está cansada. Não sei se é impressão, mas o cansaço pegou. Eu dormi num colchão de ar e a gente já não aguenta mais dormir em colchão de ar. E aí o corpo sente a... Ai, meu Deus, misericórdia. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, e aqui nós falamos sobre uma vida de humildade. Senhor, hoje vivemos uma época em que tudo é relativo, Senhor, onde os pensamentos são livres e todos julgam ser livres para acreditar no que acham que é melhor para si. A Tua palavra nos confronta, Senhor, nos mostrando que somos exortados por Cristo, de forma a termos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Nós não fomos comprados por precioso sangue para sermos, Senhor, pessoas independentes, para sermos pessoas que vivem a sua própria maneira. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para sermos dele. E como propriedade dele, importa que sejamos parecidos com ele, Senhor. Não nos deixa, Senhor, sermos engolidos pelas ondas deste tempo. Não nos deixa, Senhor, sermos engolidos pelos pensamentos que muitas vezes assolam a nossa mente e que parecem estar perfeitamente corretos, porque muitas vezes não estão. Ah, Senhor, nós precisamos da mente de Cristo urgentemente. Leva cativo, Senhor, o nosso pensamento e nos dá a mente de Cristo para que te sejamos obedientes, Senhor, como Jesus o foi. E reconheçamos o nosso irmão como alguém superior a nós mesmos e nos alegremos disso, Senhor. Tira toda a soberba de nós, toda a altivez, todo orgulho, toda a vaidade, Senhor, toda a prepotência, toda a arrogância. Ah, Senhor, essas coisas nada têm a ver com o Senhor, mas tem a ver com a nossa realidade de homens caídos e que estão, Senhor, arruinados pela realidade do pecado. Mas o Senhor nos resgatou dessa condição por meio do sangue precioso de Jesus, vertido na cruz do Calvário. O Senhor não permitiu que fôssemos lançados nas trevas, Senhor, com toda essa bagagem de pecados, mas o Senhor nos chamou para si, e porque o Senhor nos comprou, Pai. Ah, Deus, hoje nós somos uma nova criatura, e te pedimos, não deixa que a nossa velha natureza, Senhor, venha aflorar, a ponto, Senhor, de nos esquecermos desses princípios tão elementares. Ah, Senhor, nós precisamos de uma vida simples urgentemente. Precisamos ser um reino de amigos. Precisamos ser uma igreja unida, num só coração, numa só visão, num só propósito, Senhor. E se isso não acontece, meu Deus, o que será de nós? O que será deste mundo, Senhor? O que será, Senhor, da igreja, Senhor, se em cada coração há um propósito particular? Meu Deus, nos tira os propósitos, Senhor, particulares e nos dá um coração comum, a mente de Cristo, de forma que possamos obedecê-lo todos como um corpo bendito, Senhor, e o Senhor venha ter em nós prazer. Ó, Senhor, eu sei que cada um na sua própria vida, Senhor, tem as suas necessidades, as suas demandas, e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor visita cada lar. Obrigado, Senhor. Mas no que diz respeito ao projeto que o Senhor tem para este mundo, para o anúncio do Teu Evangelho, para, ó Deus, o anúncio desse reino bendito sem fim, Pai, é necessário que tenhamos um só coração.
Nos faz um, Senhor, para a Tua glória. Nos ajuda a renunciar, Senhor, aquelas coisas que estão lutando dentro de nós. Nos ajuda a perceber, Senhor, que há algo de melhor e mais profundo preparado para nós, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. E nos faz humildes, Senhor, por favor. Nos faz humildes, Senhor. Ó Senhor, por favor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero entregar esse culto nas Tuas mãos, Te agradecer, pedindo que o Senhor abençoe cada família que entrou aqui essa noite. E nós vamos orar também, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero apresentar os irmãos que, meu Deus, têm nos informado a respeito de enfermidades. A começar do pequenino Miguel, Senhor, que hoje estava enfermo. Ó Deus, acometido desta virose, Senhor, que tem se espalhado por Caxias do Sul e por toda a Serra Gaúcha. Pai, eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia, põe as Tuas mãos, Senhor. O Senhor é Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. Cura essa vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, os seus pais, o Jackson, a Kelly. Abençoa a Júlia, Senhor. Abençoa também o João Gabriel. Meu Deus, derrama sobre esta família, Senhor, as Tuas mais ricas bênçãos. Completa, Senhor, a Tua obra nessa casa. Abençoa também, Senhor, a vida daqueles que não puderam estar conosco, Senhor. Ó Deus, a vida do Dani, da Gabriela, Senhor, dos seus filhos, em nome de Jesus, Pai. Abençoa também o Joel, a Renata, o seu Zine, Senhor. Obrigado pela recuperação do seu Zine. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, ele está melhor, mas continua, Senhor, cuidando, Senhor, da Renata, do Joel, que tiveram, Senhor, um momento, Senhor, de perda de oxigenação. Deus tem misericórdia, Senhor, nós sabemos, Senhor, passamos por isso. Pai, tem misericórdia dos Teus filhos e de todos os demais, Senhor, que se encontram acometidos, Senhor, de qualquer enfermidade. Ó Deus, estende as Tuas mãos. Oramos pela Dani, Senhor, com gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito uma grande obra na vida dela. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado porque todo esse propósito, Senhor, ó Deus, envolvendo essa quimioterapia tem surtido um efeito maravilhoso, Senhor, e nós cremos na total restauração da Tua serva. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom. O Senhor provê recursos, o Senhor tem os Seus caminhos, o Senhor tem o Seu caminho no meio das tormentas. Obrigado, Senhor, porque essa tormenta vai passar. Obrigado porque essa tempestade vai cessar, Senhor, e os Teus filhos vão gozar de plena paz, de santo gozo. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Pai, eu quero orar também, Senhor, pela vida, ó Deus, da Rosane, que aqui está. Meu Deus, toca a vida dela, a sua saúde, vem com fortalecimento, Senhor. Ó Pai, derrama graça, Senhor, sobre ela. Derrama, Senhor, bom ânimo, derrama saúde, meu Deus, em nome de Jesus, e que toda enfermidade vá embora. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua filha, Senhor, possa se ver completamente restaurada no poderoso nome de Jesus. Ah, Senhor, se houver alguém enfermo neste lugar, que o Teu amor, Senhor, ó Deus, a Tua santa presença, meu Pai, venha tocar essa vida nesse instante, Senhor, levando embora toda enfermidade, e que a Tua igreja possa gozar de perfeita saúde. Nós declaramos saúde do Senhor sobre o Teu povo. Nós abençoamos esta igreja, Senhor, de tal maneira que a Tua saúde dos céus, ó Senhor, venha do alto da cabeça à planta dos pés. Nós cremos, Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és Deus que cura. Ah, Senhor, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Oramos, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações, a unção, o poder do Santo Espírito de Deus, estejam com os irmãos aqui reunidos e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos, grandemente a vida de cada um. Que tenham todos uma ótima semana. Não vão embora sem abençoar os irmãos, tá bom? Em nome de Jesus.